eles comecem o caos no Brasil pela fraude eleitoral. Espero que não, né, Edson? Espero que não, porque é algo que realmente a gente não vê com bons olhos, por exemplo, a interferência ou a opinião da vitória nula, né, do José Fernandes, que vieram ao Brasil, em relação ao processo eleitoral no Brasil. A gente também não vê com bons olhos escritórios, inclusive, que levam o nome da capital dos Estados Unidos, dizendo que são fiscalizadores do processo de democracia no Brasil. A gente não vê com bons olhos grandes corporações, inclusive de comunicação, dizendo que querem entidades internacionais para fiscalizar as eleições brasileiras. Olha, se um país de 212 milhões de habitantes, 8.511 ou 14 mil quilômetros quadrados, não tem capacidade de fiscalizar suas próprias eleições e precisa de uma tutela da União Europeia, uma tutela de ONGs dos Estados Unidos ou da União Europeia, porque nós estamos numa situação absolutamente de quase que falência em relação ao exercício da nossa soberania. Então, claro que e aí eu vou concordar e vou remeter vocês, vou pedir para que vocês assistam a conversa de ontem com o professor Alexander Dugin. Claro que a arma nuclear é importante, mas eu percebi e concordo com o professor Dugin quando ele fala que também, além desse aspecto, é importante que haja uma coesão da sociedade a nível interno, que é importante que haja também uma conscientização da sociedade em relação ao exercício do que é inerente a um país soberano. Ou seja, nós não podemos ter soberania com um país dividido, nós não podemos ter soberania com um país onde nós não consigamos colocar para as pessoas quais são os riscos efetivos em relação ao exercício de uma divisão. Não tem nada a ver com macropolítica. A polarização na macropolítica pode ser até saudável. Agora, a coisa de elencar o outro como inimigo a priorístico, que você não conversa, que você elimina. Então, as lideranças políticas, infelizmente, elas estão fazendo um papel ridículo de polarizadoras. Polarizadoras. Não sei se é consciente, inconsciente, se é para mexer com as suas bases mais fanáticas. Eu acho que é importante que se veja a coisa dessa forma. O Renato já está dizendo o seguinte: se a polarização fosse ruim, a gente não estaria buscando um mundo multipolar. Antes tinha apenas o polo dos Estados Unidos nos ferrando sem deixar outra saída. Renato, são coisas distintas. São coisas absolutamente distintas. Polarização, sob o ponto de vista da conflagração, quando a gente fala que quer um mundo multipolar, a gente quer um mundo multipolar onde o exercício de poder não seja concentrado para que não haja nenhum tipo de exercício arbitrário. Agora, é muito diferente de conflagração, de uma sociedade onde você tenha uma polarização que coloca o outro como inimigo a priorístico e que trata o outro, é uma maneira, inclusive, sofisticada de controle, que trata o outro como sendo alguém que, a partir da demonização, deva ser desconsiderado ou eliminado. Tá? Não adianta também, a gente poderia ter armas nucleares, e o Paquistão com armas nucleares, ele foi objeto de intervenção recente com a queda do primeiro-ministro. Eu venho remarcando que a Índia está sofrendo muitas pressões também em relação ao estado de políticos que estão mais aliados ou mais simpáticos à Rússia, e também a tentativa, que eu acho que é constante, de colocar a China num processo de conflito com a China em relação a questões fronteiriças. Isso tem acontecido nos últimos anos. Então, gente, a maior arma que a gente pode ter, claro que a arma nuclear é importantíssima e eficaz e eficiente para a soberania, mas é a consciência política a respeito do que se enceta contra os nossos destinos. E a questão... e está sofrendo, Roberto, ainda está sofrendo muita pressão. Não adianta que a gente não vai transformar nenhuma sociedade enquanto a gente imaginar que o debate deva ser feito entre Bolsonaro genocida e Lula ladrão. Essa ideia aí é uma ideia mesquinha, uma ideia tacanha, uma ideia primária, uma ideia exploradora de ressentimentos, que eu já cansei de falar. Às vezes a gente até cansa de falar a respeito disso, mas são situações de cunho meramente manipulatório, nada mais do que isso. Tá? Então vamos ficar atentos a essa